Amigo do Café Belgrado, mais um episódio exclusivo para o YouTube do Café Belgrado, Inimigos do Grupo G, Espanha. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Hum, Lucas Nepomuceno, primeiro para pedir para que você curta, compartilhe, comente e faça tudo que é possível aí com o vídeo, né? Não sei muito bem Dá quais o são as... like. É o mesmo Dá o curtir, né? like, Então, porra, ative o sininho. Eu não tenho linguajar, já são anos aí de lives no YouTube, mas não tenho linguajar de pedir like, né? E nem de ativar o sininho. Dá essa moral. Lucas, Espanha, meu amigo. Espanha. Espanha igual vitória no basquete. Infelizmente, a gente ficou no caminho da Espanha dessa vez. O Brasil vai enfrentar a Espanha como um dos primeiros adversários, né? No segundo jogo da chave, dia 28 de agosto. Segunda-feira, o horário é aprazível, né? 10h30 da manhã, na segunda, 10 da manhã. Lucas, a semana do dia 28 vai começar para o trabalhador brasileiro assistindo um Brasil e Espanha na internet. Vai ser legal? ai, 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 Gibas, vai ser muito legal, né? Olha só que belíssima bandeira tem a Espanha, né? Se a gente nunca comentou, acho que a gente nunca usou, né, nosso tempo para comentar o tanto de detalhe que tem na bandeira da Espanha, né? Então, a minha sugestão aqui é que você, amigo ouvinte, que está assistindo aqui, né, passe um dia contemplando essa bandeira da Espanha, porque é cheia de pequenas nuances, né, Guilherme? A Espanha sempre vence no basquete, né? A Espanha tem essa péssima mania Não de querer conhecia bater o a seleção brasileira. seu lado monarquista, viu, Lucas? Não estava familiarizado aí com sua empolgação com a bandeira espanhola. Pode seguir, desculpa. Gibas, eu vejo a bandeira como um grande leão atacando o castelo, né? Então, para mim, é RPG. Eu Ok. gosto, né? Gibas, então, assim, a Espanha tem esse costume de vencer seus adversários e o Brasil caiu no grupo da Espanha. Agora, fase de grupo, às vezes a Espanha pensa assim, pô, posso perder para o Brasil, né? Já aconteceu isso em Olimpíada, por exemplo. Então, o Brasil tem que aproveitar, segundo jogo do Campeonato Mundial, o Brasil vai ter que macetar a Espanha, porque o cruzamento mais para frente é pesadíssimo, né? Então, passam dois de cada grupo, e dois do grupo do Brasil vão se juntar com dois de um grupo que provavelmente vai vir com França e Canadá, que são duas potências, né? Então o Brasil tem que carregar essa vitória contra a Espanha para chegar com uma chance de avançar maior, né? Se perder para a Espanha, a gente pode imaginar assim, pô, a maioria das equipes vão perder para a Espanha também, né? Então dá para a gente buscar de outra maneira, né, Guilherme? O importante é sempre manter a fé e a confiança. Gibas, segunda-feira, 10h30 da manhã, cara, já tem tempo ali para estar todo mundo acordado e ligadão nesse jogo, né? Lucas, o Brasil enfrentou a Espanha várias vezes já em mundiais. Não vamos falar todas aqui porque são muitas, né? Mas a mais recente, 2014, perdemos, Vamos hein? falar só da Perdemos. vitória. Fala só da... Tem uma vitória aí pra gente falar? Cara, derrota, 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 derrota. Vitória. Achei uma Opa, vitória. 1986, o Brasil venceu a Espanha. A última pra mim foi o vitória do grande Brasil campeonato mundial, Guilherme, esse aí, em né? Mundial, lembrando, né? Quem vai É. se lembrar, o Lucas já mencionou, por exemplo, a Olimpíada, a gente venceu até recentemente a Espanha, back to back, na verdade, né? Vencemos em 12 e em 16. Ou seja, né? O Brasil tem que entrar achando que é a Olimpíada, né? Que é onde a gente sempre ganha. Lucas, você comentou, né? Esse costume espanhol de vencer adversários. Olha, fala você, Lucas, por favor, o retrospecto recente da Espanha nas competições consideradas major, né? As principais competições. Guilherme, em 2019, vocês vão lembrar, né? O Brasil ficou em 17º lugar e a Espanha ficou em primeiro lugar, né? A Espanha foi campeã do mundo em 2019, vencendo a Argentina na final. Ricky Rubio, MVP. Em 2014 foi quinto lugar nesse Mundial, sexto em 2010 e mais uma vez campeão lá em 2006, naquela final em que o Pau Gasol estava até machucado, né? Mas mesmo Foi. assim foi eleito MVP do Mundial. Em Olimpíada, pegou um bronze no Rio, né? Que também quem vai para o Rio não pega um bronze, né? Prata em Londres e prata em Pequim. Em Tóquio não medalhou, né? Sexto lugar no Eurobasket recente, campeão em 2022, bronze quando o Luca foi campeão lá em 2017, campeão em 2015, campeão em 2011, campeão em 2009, além de outros pódios, né, nesse caminho, Guilherme. Os caras cheiram a título, né? Cheiram a medalha, os caras cheiram a vitória.
chega nesse Mundial passando por uma eliminatória dura, né? O grupo tinha Itália e Geórgia, duas equipes que estão nesse Mundial também, além de Islândia, Ucrânia e Holanda, equipes que não estão nesse Mundial. E coloca na tela aí, Guilherme, para a gente ver a bela campanha da Espanha nessas eliminatórias. Foram 8 vitórias, 2 derrotas, lembrando que às vezes não podia contar com seus principais jogadores, né? Por conta das competições, né, que não tinham uma parceria ainda com a FIBA. Então, assim, chega e chega forte, né, Gibas? Esses foram os destaques, né, da Espanha nas eliminatórias, né? Você vai ver ali pontuação, o William Dan Gomes, que é mesmo um dos Você jogadores consegue dar um importantes. zoomzinho pra gente ver as Cara, faces? talvez fique um pouco confuso, então melhor não, né? Deixa Tudo bem. as pessoas vão ter a oportunidade de ver ainda os protagonistas, né? E Boa. aqui, Lucas, talvez tenha um grande tema para a gente falar desse time, que é a Hum, ausência, na minha opinião, do jogador mais importante. Ó, aqui tem falando um pouquinho do título mundial, né? O título aqui lá do último Mundial 2019. 2019, né, na China. No Eurobasket, o time treinado pelo Scariolo, Lucas, ele tinha uma chave ofensiva que usava muito dos seus jogadores, mas O que aconteceu com suas fotos, cara? Que tá tudo aparecendo pra mim. cara, aqui ó, tá com Boa, tá um carregou. pouco tímido aí para falar da Espanha, né? Então, aqui esse time do Eurobasket era um time que tinha muitos jogadores muito interessantes, mas todos os ataques, né, ou boa parte dos ataques começava com um americano naturalizado espanhol, Lorenzo Brown, uma naturalização que deu bastante polêmica na época e que deu ainda mais depois, porque ele foi um fator fundamental do título. Ele não vem, ele tá machucado. Muita gente considerou uma contratação mais do que uma naturalização, porque o Lorenzo Brown não tinha vínculos, né, com o basquete espanhol. Então, o Lorenzo Brown era, de certa maneira, não era assim, é o Luca da Espanha, faz tudo, não é isso. Mas a característica técnica dele tinha esse elemento de, cara, esse cara aqui muda tudo, né? Esse cara tem elementos técnicos que fortalecem o restante do elenco, né? Fortalecem os outros jogadores. E agora ele não tá, Lucas. Então, você viu que ele foi um dos principais jogadores também nas eliminatórias. É uma ausência, mas, Lucas, o técnico, Sérgio Scariolo, ele vai saber o que fazer, né? Estamos falando de uma lenda do basquete. Lucas, conte aí, conte pelo menos uma história do Scariolo. Você já contou recentemente no nosso podcast, queria que você relembrasse. Ele estava, por exemplo, no título do Toronto Raptors, como assistente do Nick Nurse. Você lembra disso? Lembro, Gibas, eu podia contar uma história capilar, né, do Sérgio Scariolo, porque mesmo com a avançada idade, ele mantém, né, o cabelo no gel, ele mantém o cabelo, assim, Bom de uma ponto. maneira bem espanhola, né, você olha e bate o olho e você fala, pô, esse cara é espanhol, né? Então, é um cara bem característico da seleção, é um cara muito vitorioso, Guilherme, já venceu com a Espanha, né, os títulos de 2009, 2011, 2015, títulos europeus, Meu prata Deus. em 2012, bronze olímpico em 2016, duas vezes campeão da ACB pelo Real Madrid e também pelo Unicar. Acho que o time do Unicar tinha brasileiro, não tinha, quando ele foi campeão? Acho que não. Acho que não. Talvez o Ok, Augusto, mas acho que não. refutado. Ganhou também a Eurocup pelo Virtus Bologna e, como você falou, né, Guilherme, em 2019 era assistente do Nick Nurse com o Raptors campeão, ou seja, treinou Kawhi, né, treinou, né, Pascal Siakam, treinou toda aquela galera que venceu o dinástico Golden State Warriors, né, então primeira equipe a vencer, né, uma equipe que tinha Curry e Durant, né? A única equipe que venceu em finais, embora o Kevin Durant não tenha jogado a final inteira, mas está no currículo, né, Guilherme? E assim, era um time que experimentava muito, né, aquele Toronto Raptors. Então, cara, é um técnico super vitorioso, mas Gibas, tem uma questão para você aqui. A gente Hum, fala dos títulos do Scariolo, sempre elencos muito fortes, sempre seleções muito poderosas, né? Espanha cheia de estrelas, ou elencos muito fortes. Agora vem não só sem o Lorenzo Brown, como vem também sem os Gasóis, né? Dá para falar Gasóis, e vem também sem Ricky Rubio, né? Que se afastou do basquete recentemente. Acha que a Espanha é tudo isso mesmo, Guilherme? já veio sem esses jogadores todos mencionados no último Eurobasket, né? Não Mostra tinha os Ricky craques Rubio, aí, Guilherme. não tinha Ricky Rubio, não tinha os Gasóis, né? Que é um ótimo plural, mas tinha quem, Lucas? Tinha irmão, né? É Ih, impressionante
assim, a presença, a relevância de irmãos na seleção espanhola, Billy Hernan Gomes e Juancho Hernan Gomes. Lucas, não vamos colocar aqui, mas o Juancho claramente é mais famoso por sua carreira Bocudo. cinematográfica do que propriamente por sua trajetória na NBA. Embora Mas, tenha sido Lucas, MVP desse Eurobasket, né? é isso. Aí, assim, antes da. A gente conhecia o Juancho por ser um jogador que não entrava muito na NBA, né? Não era propriamente um jogador. Tinha preparado uma linda foto. Ah, aqui, ó. Olha os irmãos aí. Os irmãos felizes levantando o troféu. Lucas, o Juancho, ele lutou muito por espaço na NBA e não conseguiu jogar, né? É um caso interessante de bom jogador FIBA que claramente tem um imenso potencial, mas que, cara, foi complicado, né? Conseguir criar seu espaço na NBA. Agora, ele vai se tornando um dos principais jogadores dessa nova geração do basquete espanhol. Acaba de fazer seu retorno na Europa, né? Desistiu de Sim. continuar na NBA. Vai ganhar um baita salário no Panathinaikos. Tem lances dele aqui, inclusive na Eurobasket, para ver. Posso colocar? Opa, vamos ver. Vamos ver então Vamos lá, agora então. mesmo. Olha aí. Ele fazendo o que faz de melhor, né? Que é o spot-up shooter, né? Ele é um catch and shoot de elite, muito alto. O arremesso dele sai de muito alto. Ele foi fundamental nesse jogo contra a França, que foi o título. Outra coisa, Lucas, que ele tem se notabilizado também é o seu jogo fora da bola, né? Aqui eu acho que vai ser um catch and shoot também. Daqui a pouco vai ter um fora da bola. Se é um catch and shoot ainda, ó. Arremesso dificílimo. E você foi na final, né? Então, um jogador que cresceu muito no momento mais decisivo. Acho que essa já é uma bola que ele faz aquela 8 que eu estava mencionando para você, que é jogar fora da bola. Ó. Ele dá um cut em direção à cesta, um backdoor, enterra com muita Que você tem que te condição perguntar, atlética. velho. Pode Assim, falar. ele já tava na NBA, ele era um grande jogador, lógico. Mas, cara, ele nunca jogou tanto como jogou depois de ser o Bo Cruz, né? Você acha que o fato dele ter sido um super craque, né? Pelo menos no mundo, vamos chamar de mundo virtual, né? Comparável a Anthony Edwards, né? Era o grande rival dele. Deixou ele cheio de mar, cheio de confiança para esse Eurobasket? E aí, depois de uma temporada sem filmes, pode chegar mais fraco nesse Mundial? Espero que sim, pelo menos no jogo contra o Brasil, né? Espero que esse momento aí sem filmes, por enquanto não lançou, né? Nenhuma continuação daquele filme. Espero que Sim, sim. Agora, Lucas, a responsabilidade vai estar maior na mão dele no sentido de que o principal criador agora está fora, né? O time vai ter que encontrar algumas soluções que ainda não tem. O time convocou jovens jogadores, tem alguns outros nomes que podem ajudar, mas claro, os protagonistas, né, os caras de maior nome vão ter que criar maneiras, né? Pode ser com mão-mão, ataque de, como a gente viu agora um cut, né, que foi uma jogada de pivô para ele, poste baixo, né? Fazendo desequilíbrios aqui e ali, pick and roll. Ele não é exatamente um bom jogador de pique, mas a vantagem pode vir de outras maneiras. Mas sim, tem uma grande novidade desse time para o time do Eurobasket, que é que o principal criador, a partir do zero, aquele que dava o primeiro corte, aquele que fazia o primeiro drive, ele não tá. Ele não veio. Então, tem assim, alguém que pode fazer isso, Gibas? na minha opinião, Lucas, o melhor jogador de pique hoje é o Juan Nunes. É curioso isso, porque ele tem só 17 anos, Opa. 18 anos, é reserva do Iago no mas você já até o apelidou, Lucas, de Austin Reeves espanhol, né? Austin Reeves espanhol canhoto. Então, assim, ele realmente é um grande jogador de pique, mas tem só 17, 18 anos. 18 anos. Na Espanha tem um debate, Lucas, que assim, bom, o Rubio também tinha 18, né? Então, talvez ele pode ser convocado. Ele ainda não tá na lista final, a Espanha tá com 15 jogadores. Ele foi convocado depois que o Rubio pediu dispensa. Ele não estava na lista, mas como o Rubio saiu, falou, cara, não dá pra gente seguir com o que a gente tem aqui, porque a característica que a gente precisa não tem o Lorenzo Brown, não tem o Rubio. Os jogadores que lá estão são complementares, não são iniciadores de ataque. Então, não me surpreenderia, seria uma surpresa no sentido de trajetória dos jogadores, né? Tem jogadores que estão jogando Euroliga e mais velhos, né? Que já foram campeão do Eurobasket, inclusive, que estão na lista, mas não me surpreenderia. Mas é o mais perto que tem disso. O Sérgio Liu não é mais o mesmo, né? O Sérgio Liu tá no time. Vou falar dele daqui a pouco. Então vou seguir aqui, Lucas, porque temos que falar do outro irmão, né? É Porque não. isso. O O Willie. Billy Hernan Gomes, né? Também Olha, não é só um irmãozinho para você botar no elenco, né? Não é um irmão Antetokounmpo, né? Ele joga pra caramba. ele joga muito, inclusive, para muitos é o melhor, Hernan Gomes, né? A ideia era que ele era o melhor. O Billy Hernan Gomes, esse ainda tava tentando ainda na NBA, assim, vamos dizer assim, ele ainda tentou um pouco mais que o Rancho, teve um pouco mais de protagonismo, mas
também acaba de desistir, né? Acertou com o Barcelona e, enfim, fez uma Eurobasket também fenomenal. Lucas, nos números dele, o que a gente vê? Grande protagonismo nisso aqui, ó. É o grande jogador de pique. É o mago do pique. Sabe como pouco jogar pick and roll. Um dos melhores aproveitamentos aí do mundo Eurobasket, do mundo do basquete europeu. Aqui a gente viu ele sendo um pouco agressivo. Acho que aqui a gente vai ter uma variação também, ó. Já fazendo um bloqueio. Mismatch, já faz a transição, a conclusão bem difícil em cima do Rudy Gobert, de mão esquerda. A gente está vendo já no segundo quarto a Espanha abrindo 20 pontos no final do Eurobasket. Impressionante. E aqui, Lucas, um outro tipo de coisa que ele é capaz de causar, que é com o pique dele, vai causar um desequilíbrio, e aí ele vai conseguir jogar um poste baixo, até que não causou tanto, né? Esse é contra um lituano, acho que não é. Não, eu acho que é o Sabonis, sim. Então você vê aqui que também no poste baixo tem muito recurso, né? É um pique que. Pode falar, Lucas. Me assusta o tanto que você sabe de basquete espanhol, mas o pouco que sabe de magos, né? O mago, ele nunca tá no combate, né? Então ele é um cavaleiro da infantaria do pique, eu diria, né? De repente, usando aí Age of Empires, ele poderia ser um capitão do pique, no máximo, sabe? Capitão do pique. Esse é o go-to move dele. Então, Isso. vocês viram, assim, muitas vezes, Lucas, ele cria o desequilíbrio e aí ataca a mismatch com muito, muito talento, mas muitas vezes jogando o pique mesmo, atacando as vantagens que vão criar disso com muita intensidade. Agora, Lucas, não dá para falar dos especialistas, dos craques da Espanha sem falar desses caras aqui, né? Sérgio, essa, aliás, é a bola que ele acaba, assim, faz um mês e pouco, acaba de decidir a Euroliga com essa bola. Cara, foi a única cesta dele no jogo. A Espanha fazia muito isso. O Real Madrid faz muito isso com ele, né? Preserva, deixa jogar quando precisa, porque assim, é velhinho, mas decide demais. A gente tá vendo o Real Madrid um ponto atrás, 10 segundos para o fim, jogada de pique na mão dele, vai atacar desequilíbrio, chute totalmente bem defendido, uma bola muito alta, né? Um jumper gigante. É um dos jogadores mais clutches que eu já vi e tá no elenco. Cara, se o jogo ficar no pau, no final do jogo vai na mão dele. E outro, Lucas, talvez assim, o maior elo entre aquela geração espanhola que começa a ganhar tudo e essa atual, Rudy Fernandes. Cara, Rudy Fernandes é a história do basquete, né? 35 anos também, assim, os dois, Lucas, não vem bem, vamos ser justos aqui. Sim. Não foi uma grande temporada. A idade tá pesando, mas, velho, tem que respeitar basquete, né? Guiba, são dois caras que entregam muito no mundo FIBA, né? Os dois tiveram. Assim, o Sérgio Lô tem uma história longa na NBA sem nunca ter jogado lá, né? Sempre era especulado. E o Rudy Fernandes chegou a jogar, né? Por um tempo na Espanha. Desculpa, na NBA. Mas o grosso da carreira deles, né? Que é uma das grandes carreiras da história do basquete, vem do mundo FIBA, né? Vem do que eles conquistaram pela Espanha, vem pelo que eles conquistaram na Europa. E assim, enquanto não arrancarem a cabeça dos Highlanders, eles merecem um respeito, né? Todo respeito. Até depois que você arranca a cabeça de um Highlander, Guilherme, você pode prestar ainda alguma homenagem, né? Então, muito cuidado aí com Highlanders espanhóis, viu? RPG, isso também? É filme de Hollywood. Lucas, a Espanha tem também, e não só isso, né? A Espanha tem também Juventude NBA, né? Essa você não esperava. Temos jovens da NBA. Posso pôr na tela? Jovens da NBA, porque olha aí, ó. Essa é a nova geração espanhola da NBA. Se os irmãos Hernan Gomes olhando assim não parece bem, né, Gibas? Mas em breve esses caras vão fazer um barulhinho, viu? As pessoas não conhecem ainda, assim, quem não é muito, quem não tem fantasy de NBA, sabe? Quem não joga videogame, quem já não é mais hardcore, talvez não conheça. Lucas, estamos falando de Garuba e Santi Aldama. Garuba, um jogador bem interessante, um pivô muito alto. Eu não sei por qual que eu comecei aqui, deixa eu até ver. Acho que é do. Vou começar pelo Aldama, então. Lucas, Aldama. Alberto Villar. Na verdade, acho que é os dois, né? Porque os dois participam da jogada aí. Mas é o Garuba. Garubão. O Garuba, Lucas, um jogador que estava no elenco do Houston Rockets e não foi usado, assim, foi usado pouco e acabou sendo, assim, deixa pra lá, o Garuba rodou e tá no OKC hoje, a gente não sabe se ele vai fechar elenco, porque o OKC tem milhões de jogadores, só que, Lucas, agora, semana passada ele deu uma entrevista dizendo assim, cheguei no time que eu sempre sonhei que me draftasse, né? Então, espero que eles não magoem o coração do Garuba.
muita Ele recebeu a intensidade. ligação, viu, Guiba? Assim que teve a troca, ele recebeu ligação do OKC, do Sam Prest, né, dizendo: "Ó, queremos te usar", né. Então, a expectativa é que ele faça elenco mesmo, viu, Guibas? Ó, ele foi um dos. Esse aí já é jogo do amistoso agora, né? O amistoso mais recente. Cara, ele é isso aí. É um pivô enorme que corre muito bem a quadra. Jogou minutos muito relevantes na última Eurobasket. Ele é um dos pilares desse time. Acho que é um jogador que vai jogar muitos minutos nessa Copa do Mundo. E assim, é pura intensidade. Aí, Lucas, é uma jogada com o Santi Aldama, né? É, o outro jogador, o outro nome dessa nova geração. Santi Aldama, Lucas, é jovem, tem como especialidade bola de três e um ponto interessante, Lucas, ele joga 22 minutos por jogo num time ótimo de NBA. Isso não é fácil, né? Ele joga no Memphis Grizzlies e, assim, o Memphis sempre vai perdendo jogadores, né? Os caras vão ficando um pouco mais caros, o Memphis vai deixando ir e sempre tem alguém jovem para colocar. O jovem da vez foi o Santi Aldama, pegou, como o Guilherme falou, né, mais de 20 minutos por jogo. No playoff não jogou tanto, né? No playoff foi exposto algumas vezes e aí na série contra o Lakers não foi um fator, mas mostrou uma evolução muito grande durante a temporada e pela seleção espanhola ele costuma ser bem eficiente, viu, Guilherme? Então, muito perigo. Ele é um jogador muito alto para a posição, né? Ele, se bobear, ele é mais alto que o Garuba e ele joga tipo de 3, 4, né? Então, acho que vai causar muito problema para o Brasil. Mas assim, Gibas, eles não têm tanta rodagem, né? Eles são perigosos, mas acho assim, os grandes perigos da Espanha, né, os que assustam muito a seleção brasileira, são exatamente os com mais rodagem, porque, Kibas, temos time para fazer jogo equilibrado com eles, viu? Tô sentindo isso aí, mas lógico, Espanha é muito, muito favorita, mas o Brasil pode encrespar. Assim, o Brasil não tem obrigação de vencer a Espanha. Acho que ninguém nesse Mundial tem, a não ser os Estados Unidos, coisas assim. E fazer jogo duro, várias potências europeias. Agora, o Brasil tem condição de fazer um jogo duro com a Espanha, sim. E acho que tem condição de, numa boa noite dos nossos protagonistas, e um time bem mapeado, né, defendendo o que eles têm de bom, acho que temos algumas possibilidades. A principal, Lucas, é fazer com que a Espanha encontre problemas em criar ofensivamente, já que não tem um amador de elite, vamos dizer assim, ou que vai criar, né, aquela primeira vantagem. Agora sim, Lucas, é muita qualidade. Assim, a gente citou alguns destaques, mas assim, a Espanha é muita qualidade em todas as posições. Aqui tá a lista completa, tá bem pequenininho para quem tá vendo aí, mas assim, tem jogadores como o Dário Brizuela, que vem numa baita evolução, um criador, chutador. Alex Abrines, que é um jogador que mete bola se estiver livre. Vitor Claver, que agora já é um veterano, né? Atrás era uma das juventudes que acabou não sendo tudo o que se esperava, mas é um jogador que faz múltiplas funções, é um cara interessante. Então, assim, já citamos, né, os dois veteranos que são muito matadores, né? Alberto Dias, que deve ser um dos armadores que eles vão levar. Lucas, eu não sei se eu falei o Abalde, né, um defensor do Real Madrid, um jogador complementar. São muitos jogadores muito acostumados a jogar em alto nível, né? Então é pesadíssimo, né? É uma missão muito dura. O Brasil pode fazer jogo duro, a gente acredita nessa geração, a gente acredita no trabalho do Gustavo De Conte, a gente acredita em muita coisa, mas se o Brasil vencer a Espanha vai ser tipo uma grande façanha, não vai ser uma coisa assim, ah, legal, o Brasil ganhou a Espanha. Não, 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 não. É pra soltar rojão, é pra. Se você, não sei se você tem esse. É para se emocionar, né? Como já fez Rob Como Porto, né? fez Na Rob narração de um Porto. Brasil e Espanha. Lendário, né? Um abraço para Rob Porto. Gibas, Espanha tem 2 joguinhos aí para a gente ter uma noção de onde eles estão, né? Dia 11 de agosto, né? Depois de amanhã. Se você tá ouvindo, é assim que saiu esse vídeo, né? Se você tá vendo assim que saiu o vídeo. A Espanha enfrenta Luka Doncic e no dia 13, Estados Unidos, né? Então, assim, um confronto entre 3 potências, né? Em 3 dias vai ter Espanha e Eslovênia, Eslovênia e Estados Unidos e Espanha e Estados Unidos, né? Pra gente ver mais ou menos como é que estão esses caras. Cara, isso aqui pode ser o pódio desse Mundial, né? Não é impossível. Aqui, Lucas, um pouquinho do que fazia o Lorenzo Brown, que eu comentei lá na Copa do Mundo. Esse é um jogo da semifinal contra a Alemanha. Você vê que todos os ataques começam por ele, e aí eles usam bem por exemplo, o Juancho jogando paradinho, com espaço, é outra coisa, né? Então, assim, essa é uma das soluções que eles vão ter que dar. Aqui a gente vai ver um pouco o Juancho tendo que criar. Você vê que já é um pouco menos talentoso, mas uma jogada de pique, ele consegue sobrar e mais um bom chute. Acho que esse estava até entre os lances lá
dele, né? Aqui mais uma daquelas é uma jogada de poste baixo do Willi, né? Faz um mão-mão, ele acaba sobrando no espaço, vai lá dentro. Então, assim, tem alternativas, né? Tem alternativas para que eles criem. Agora, uma coisa que me chama muita atenção defensivamente na Espanha, Lucas, é que é um time que mapeia muito bem seus adversários. Claro que isso é obrigação, mas assim, nós estamos falando de um técnico que está no mais alto nível, ele ganhou tudo isso que você falou na Europa, e continua, né, na NBA, ganhou, foi campeão como assistente, e ele continua em ação, né, pelo Virtus Bolonha, foi campeão da Eurocup, que é a segunda principal competição, classificando inclusive seu time para a Euroliga no ano passado, retrasado, né, na temporada retrasada. Então, assim, ele está muito acostumado com a elite do jogo, então leitura, preparação de jogo, né, vídeo antes do jogo, mapear todo mundo, escautear as fraquezas dos seus adversários, montar a gameplay baseado nisso, né? Então, acho que esse é um tipo de coisa que a gente vai ver bastante aqui. A gente fazendo isso aqui é uma sequência de defesa que eles fazem, por exemplo, contra a seleção da Turquia, né? Então, é um time, Lucas, muito. Esse é o Alceri Pengo, né? Que faz a Schengen, ao Perenchengo, que faz essa falta de ataque. Aqui contra a França, né? Como é que eles mapeiam, por exemplo, como defender o pique com que tem o Rudy Gobert, né? Você vê as múltiplas ajudas, e aqui um desequilíbrio que acabou levando a sexta. Aqui mais uma posse também contra a seleção francesa, um lado defensivo agora, defendendo com uma zona assim, bastante pressionada e causando desequilíbrio. É um time que varia muito, toma decisões baseado no que o adversário tem e muitas vezes muito bem sucedidas, né? Um time famoso por frear ataques, mesmo sem ter assim super defensores atléticos, né? Que o tempo todo pressiona, assim, foi campeão com o Sérgio Liu jogando, mesmo mais velho. O William Gomes e o Juancho estavam na NBA e ninguém achava que eram, nossa, eu preciso colocar esse cara que é um stopper, né? Mas eles são muito cumpridores e muito aguerridos, o espanhol. Lucas, tem até um meme que a própria Eurobasket postou, né? O perfil oficial do campeonato, e assim, a Espanha não era uma das favoritas do Eurobasket, e estava lá no começo do campeonato ainda, eles postaram isso no último Eurobasket, que era assim, a frase que o Galvão falava da Alemanha, né? O basquete é um jogo que joga 5 contra 5, o objetivo é botar a bola dentro da rede, dentro do cesto, e a Espanha sempre vence no final. Espero que não, no dia 28 pelo menos, Lucas. Algum ponto que faltou aí sobre a Super Espanha? Guilherme, um ponto que faltou é assim, não temos mais aqueles super candidatos a MVP, sabe? Então isso pode ser um ponto de atenção para o time da Espanha, num Mundial tão recheado de superestrelas, né? Você não ter aqueles caras que você olhe e bota medo em qualquer um, né? Pode acabar fazendo a diferença. Então, é uma equipe muito, muito forte, né? É mais ou menos um baluarte do basquete coletivo, o que a Espanha faz, mas acho que é um time vencível. Não sei se pelo Brasil, espero que sim, mas talvez não seja. Esse talvez não seja o ano da Espanha, viu, Gibas? Porque, enfim, secar a Espanha também faz parte, né? Já falando aqui sobre secar os Estados Unidos, mas, pô, secar a Espanha também tem seu valor. Curta, compartilhe, comente, espalhe por aí que você assistiu o preview, a prévia da Copa do Mundo de Basquete, hoje sobre potência, hein? Sobre a Espanha. Valeu, forte abraço. Cara de jovem, Lucas.